Joe, o dedo do pé Rogan. É isso. Este é o maior momento de toda a vida dele. Melhor que sexo. Melhor do que conseguir a primeira risada durante uma apresentação. Melhor do que ver crianças trans chorando até dormir. O auge de tudo pelo que ele trabalhou, combinando todas as disciplinas de toda a sua carreira em um único momento. Michelle Obama é um homem. Estou certo, América. O que você pode realmente dizer neste momento? Além de ajudar Israel a tentar destruir o mundo, envia sua economia para uma espiral de inflação e desemprego, despejando bilhões em esquadrões da morte racistas e campos de concentração. Por todos os possíveis critérios, Donald Trump é um desastre para todo o planeta. Todos os critérios menos um. O épico, másculo e totalmente não gay. Dane-se essa coisa de woke, dane-se os imigrantes, dane-se os pobres, dane-se as minorias, dane-se os gays, desde que eu ache que estou levando vantagem. Para os multimilionários não faz diferença. É melhor ainda se convencerem seus seguidores da classe trabalhadora a odiarem as minorias, não os bilionários. Se você quiser se divertir ou fazer as pessoas rirem de verdade em uma festa, você pode usar o Grok e pedir para ele fazer uma zoeira pesada com alguém. E o Grok vai ser uma zoeira pesada e épica. Valeu, Joe. Mandou bem. Tudo é uma merda, horrível e assustador pra caramba. E te falaram e explicaram várias vezes na sua cara que era esse o caminho que a gente estava seguindo. Donald Trump acabou de aprovar um orçamento militar de 750 bilhões de dólares. Os democratas também votaram a favor. Quanta coisa é desperdiçada nas Forças Armadas? Por que 60 centavos de cada dólar do orçamento federal vão para o setor militar? Por que não existe uma fiscalização rigorosa e prestação de contas sobre isso? Por que o povo americano não sabe sobre os 4 países que estamos bombardeando ou ajudando outros países a bombardear? E podemos listar Paquistão, Afeganistão, Iêmen, com certeza, Mali, Níger, Somália, Iraque. Quero dizer, a lista é longa, certo? Como é que a gente não sabe sobre as 4.800 unidades militares, 587 delas ao redor do mundo? Temos operações especiais dos Estados Unidos em 128 países. Existem apenas 197 no mundo. O governo Bush tornou ilegal tirar fotos de caixões cobertos com a bandeira. Exatamente. Isso é inacreditavelmente insano. Sei lá, dada cada um dos caras do podcast Stand Up, da rede de filhinhos da mamãe, os sujadores de fralda, ouviu isso porque nada disso é tão complexo. Bebê, muito legal. Seu melhor amigo se tornou o primeiro trilionário do mundo, o cara que implorou para ir à ilha do Epstein. O perdedor entre os pedófilos. O mesmo que tentou subornar uma funcionária para tocar no pênis dele e depois ofereceu um cavalo quando ela recusou. Completamente baseado nos crimes sexuais da Epic, Joe. Crimes que você fingiu se importar. Então, acho que ele está feliz. Deixando todo o resto para lutar pelas migalhas e recursos que sobraram enquanto ele festeja com a turma do Epstein. O anfitrião oficial do circo fascista de pedófilos. Ótimo trabalho, seu idiota. Você começou como um comediante maconheiro trabalhador e acabou virando o palhaço porco inchado no desfile nazista? Acho que isso nos leva ao motivo de você estar assistindo a isso. E acredite em mim, amigo, fica ainda mais tenso. Porque o mundo nem sempre foi assim. Estou começando a envelhecer e vivi numa época em que os comediantes não eram a classe ladra da elite pedófila. Eu sei que isso parece totalmente improvável, mas posso te dizer, juro pelo Luigi, houve uma época em que os comediantes eram as pessoas que denunciavam os fascistas. A maioria dos artistas era, e alguns ainda são. Mesmo sendo um comediante de classe trabalhadora ou caipira, não era um nazista declarado. O importante era ser engraçado, não o número de seguidores no Instagram. Não posso entrar na história completa da decadência de Joe Rogan para esse tipo de coisa. Já fiz 2 análises profundas sobre esse fenômeno. Você pode clicar nelas aqui ou encontrar os links na descrição. Mas basta dizer... As pessoas trans viraram um ponto de convergência fácil, como para muitos direitistas.
Aqui está algo que eu quero dizer. Eu não sou médico, não sou realmente um especialista em fisiologia ou endocrinologia, Mas eu sou um especialista em artes marciais. Agora entenda o raciocínio que passou pela cabeça do Joe Rogan. Em média, mais homens serão fisicamente mais fortes do que mulheres. Então, se um homem bate em uma mulher, ele é especialmente mau, porque presume-se que ela seja naturalmente mais fraca. Foi assim que pessoas da nossa idade cresceram pensando. Homens nobres protegiam mulheres de homens maus. Super-heróis e estrelas de cinema faziam isso. É isso que os homens fazem. Se você acha que covardes, incapazes de vencer nos esportes masculinos, encontraram um jeito de trapacear apenas usando uma peruca e competindo contra mulheres para ganhar medalhas de ouro, isso é fácil de identificar. É trapaça. Simples assim. Eu não estou, não. Quem diz o contrário não sabe do que fala. Não importa se alguma mulher trans já ganhou ouro nas Olimpíadas. Não importa se homens cis não fizeram transição médica para esportes, pois a transição completa de alguém identificado como homem ao nascer para mulher exige terapia hormonal intensa, que altera vários fatores fisiológicos. Fui até eles e sugeri, tentem participar de ligas femininas. Isso não foi possível porque a maioria das ligas femininas não permite a participação de homens. Eles não queriam ir até o fim. Não importa se pessoas trans por disforia de gênero não têm casos registrados de fazer isso para vencer em esportes. E todas as principais associações médicas dos Estados Unidos e o Canadá reconhecem que os cuidados de afirmação de gênero é um tratamento médico benéfico para quem sofre de disforia de gênero, independentemente da existência de homens trans ou pessoas identificadas incorretamente como mulheres ao nascer, que passaram por terapia hormonal e cirurgia, que também são boxeadores profissionais, e venceram 3 lutas seguidas desse cara. Não importa se o Joe é amigo do Dana White, um agressor de mulheres, ou de vários pedófilos da ilha Epstein. Dane-se a ciência, dane-se a realidade. E para falar a verdade, dane-se o fato de que os nazistas disseram e fizeram exatamente as mesmas coisas antes do Holocausto. Se no final das contas, a matemática é a matemática, certo? Homens fortes, mulheres fracas, então os fortes protegem os fracos. Uma mulher trans competindo como mulher está quebrando recordes e todos acham isso uma loucura. Ela inspira a todos. A Fallon Fox não foi derrotada pela Ashley Evans Smith? Foi sim. É, porque ela é ruim. Naturalmente, mudar muitos aspectos da realidade devido à biologia, anatomia e física leva à busca de validação das crenças. Assim, você passa a convidar mais terapeutas transfóbicos para seu programa, como Ben Shapiro, Andy Ngo, Steven Crowder, Sargon of Akkad, Elon Musk, Peter Thiel, Gavin McInnes, Tim Pool, Donald Trump, J.D. Vance e, claro, um dos seus favoritos pessoais, Dr. Jordan B. Peterson, você está se vestindo com lingerie na frente do espelho em casa, escondendo o seu órgão genital entre as pernas, imaginando que tem uma vagina para excitação sexual. Não havia nada de sexual nisso. É claro. Aliás, o que aconteceu com esse cara? Ele está bem? Ele simplesmente sumiu por causa de uns demônios médicos estranhos? Dizem que ele foi atacado por demônios agora. Eu não sei, parece que estou dizendo isso como alguém que odeia Jordan Peterson. Alguém provavelmente deveria checar o Jordan Peterson para ter certeza de que ele está bem. A maioria das crianças que estão sendo esterilizadas e mutiladas são gays. 80% delas... Apesar dos Vingadores transfóbicos influenciarem Joe com preconceitos, ele ainda não havia se tornado totalmente a mãe da ninhada. E ainda ouvia a razão quando ela aparecia e eliminava problemas como Dave Rubin e Steven Crowder quando eles exageravam. Sobre o que você não falaria? Eu disse maconha, porque não me importo. O que acha disso? Eu disse que é isso que eu penso sobre isso. Seus olhos brilham e, de repente, falamos de ideologia e visões de mundo. Você se importa. Pra caramba, mas Joe não estava interessado só em política. Seu maior amor, mais do que o escroto mal raspado de Dana White, era a comédia. Um garoto de 8 anos com... Certo, pessoal, vamos lá.
Comédia, de fato? E que nome melhor para um navio onde Joe pudesse trazer todos os seus amigos a bordo e alimentá-los de seu seio fervilhante do que a nave-mãe? Que lugar melhor para essa monstruosidade profana pousar do que o Texas? O coração da liberdade, onde nenhum progressista ousa dizer seu nome. E, coincidentemente, encontraram restrições bem frouxas na pandemia. Veja, passar o dia todo com os Ku Klux Stingleberries inevitavelmente faz você se alinhar com o ódio da direita de lavar as mãos. A Covid-19 colocou o mundo inteiro dentro de casa, o que levou muita gente a passar tempo demais no computador, desesperada para descobrir a verdade sobre quem estava incomodando elas com protocolos básicos de contenção. Joe Rogan sempre estava pronto para dar voz a qualquer lunático perturbado em seu programa. Infelizmente, não temos tempo para falar sobre pasta de cavalo, mas se 11 milhões de pessoas ouvem seu programa toda semana e você convence parte delas a seguir desinformação médica perigosa, então você prejudica seu público diretamente. É uma responsabilidade estranha ter tantos espectadores e ouvintes. Eu não estou tentando promover desinformação. Eu não estou tentando ser controverso. Nunca tentei nada com esse podcast, além de conversar e ter conversas interessantes. Mas afirmar que o vírus e os lockdowns devastaram negócios locais e fecharam locais lendários. Bem, você tem uma oportunidade. Então, depois de uma pressão intensa da sua base, Greg Abbott decidiu flexibilizar as restrições da Covid, mesmo com o aumento dos casos, e tudo se alinhou para que Joe Rogan trouxesse sua nave-mãe da comédia. É tipo, todo mundo fala, cara, você não pode tomar a vacina, mas aí estão cheirando pó no camarim da nave-mãe. É engraçado ter esse tipo de coisa. Uau! Construído com o propósito de criar um espaço seguro para comediantes racistas. O local anti-woke cheio de comediantes anti-woke para fazer comédia anti-woke. Os podcasts do Joe já eram o Rio Estige digital para fracassados da geração passada, que se recusaram a aprimorar o próprio ofício ou aprender algo, confundindo isso com cultura do cancelamento. Ninguém mais acha graça em homens brancos fazendo imitações racistas ruins. Mas todos eram colegas ou heróis para Joe Rogan. Ele estava mais do que feliz em ser o Adam Sandler dos Rob Schneiders deles. Eram a velha guarda dos divorciados que viviam de carreiras de podcast fragmentadas e dependiam do leite materno. Mas então, quem era o pai por trás da mãe da ninhada? Entra Brian Redban e a cria bastarda deles, Tony Hinchcliffe. Brian Redban foi o produtor e co-apresentador do Joe Rogan Experience, e o criador e co-apresentador do Kill Tony. Então, o que quer fazer? Chamar a banda antes? Claro. Vamos fazer isso. Quem ama bandas ao vivo e pessoas hilárias? Eu sei que sim. Ele foi a semente primordial que fertilizaria a mãe Joe para eventualmente alimentar as crianças sem talento. A próxima turma de bobos da corte que esperava um dia embarcar primeiro na nave-mãe teria que sobreviver à aprovação do humorista canastrão. Por algum motivo eu estou temendo pela minha vida. Sim, de repente. De repente, Hans está bem acordado. Engraçado, pois você alternava entre semanas desligado e ligado. Agora, sabendo que luta pelo emprego, parece que temos você exatamente no tipo de trabalho que fazia quando te tornamos um membro fixo. Kill Tony. Inicialmente lançado no Comedy Store em Los Angeles, Kill Tony eventualmente seguiria a órbita da nave-mãe. A série explodiu em popularidade, chegando a 3 milhões de downloads por episódio e se tornando o 19º podcast mais popular no Spotify. Não quero que me julgue. Claro, Darwin, gosto de você. Você me lembra meu sobrinho Jemima ou algo assim. Apresentado por Tony Hinchcliffe. Killing, um homem que sonhava em se tornar o maior comediante de roast do mundo, mas foi tragicamente amaldiçoado por não ter nenhum talento para escrever uma piada e ser ainda pior em aceitá-las. Uau! É preciso ser um para reconhecer outro. Ha. Sim. Vá lá ter seu momento mágico. Este é o maior momento da sua carreira. Vá e faça isso. Vá lá e agarre essa chance. Vá conquistar.
Isso é um maldito ônibus escolar grudado no seu rosto, seu idiota ridículo. Só reconhece quem é igual. Sim. E se em vez de ser talentoso ou se esforçar para ser um comediante melhor, você apresentasse um programa onde comediantes amadores têm que contar piadas para te divertir? Bem, você zombou deles, mas alguém achou que a voz dele ia ser tipo: é isso aí, e aí? Mas aí ele fala: sabe qual é o problema dessas fotos do Facebook hoje em dia? O que está acontecendo aqui não é meu bebê com o meu pau. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você me lembra como se o Snoop Dogg interpretasse um dos Cães de Aluguel, um dos meus filmes favoritos. Esse também é um dos seus preferidos? Está fantasiado assim? Não, sou Jules de Pulp Fiction. Ok, eu ia chutar isso. Eu queria que você se vestisse como Marvin. O formato é simples. Tony Hinchcliffe e Brian Redban, frequentemente acompanhados por um ou dois convidados especiais, sorteiam nomes aleatórios de um balde de aspirantes a comediantes de stand-up desesperados por uma oportunidade de entrar na indústria. Eles têm 1 minuto de stand-up, uma situação quase impossível, especialmente para comediantes iniciantes, seguida de uma entrevista para trocar piadas e provocações com Tony. Não tão louco quanto você, seu mendigo. Tô fora desse relacionamento, meu. Se você se sair bem, você ganha um ingresso dourado não só para a rede de podcasts Kill Tony e Death Squad, mas para todo o universo expandido do Joe Rogan, dos seus bros de podcast e além. Tony e Brian riem de quem não gostam, e quando abrem os portões para deixar um desses pobres imundos entrar no grupo, são reconhecidos como heróis por incentivar novos talentos. Verdadeiras lendas passando isso adiante, enquanto na verdade criam um exército de soldados leais para a JoJo'sfera. Se parece que os comediantes ficaram muito mais de direita nos últimos anos, não é coisa da sua cabeça. É parte de um império galáctico de mônios, subhumanos, fura-greve, sugando todo o gênero. Entrar na indústria era um processo brutal e competitivo para aperfeiçoar seu ofício. Começando em noites de microfone aberto, tentando trazer alguns amigos, fracassando repetidamente até aprender a interagir com o público enquanto eles se acostumam com você, conseguindo 1 ou 2 shows de abertura para algum personagem de sitcom de nível intermediário que aparece regularmente, e então, finalmente, você é o artista intermediário antes da atração principal, conquistando uma plateia que não te conhece. Depois, todos dizem que você foi melhor que o headliner, até se tornar esse cara famoso. Após conseguir uma audição para o Saturday Night Live e para a sala de roteiristas de 30 Rock, depois de 5 temporadas e 1 Emmy, você protagoniza sua primeira comédia de ação estilo bromance. Você conseguiu, garoto. Bom trabalho, camarada. Você passou pelos guardiões, dos gerentes de clube aos agentes de talentos, dos produtores executivos aos CEOs. Joe Bryan e Toto mudariam tudo isso. A nave-mãe pousou como uma cena tirada direto de Independence Day, só que dessa vez esmagando Jeff Goldblum e Will Smith na chegada, então não houve final feliz. Só o vírus mental do Joe. Tem tipo um livro como ícone. Isso é algo que eu deveria ter pensado antes, eu acho. Não, o nome é algo como Cantinho do Colecionador, tudo bem. Então esse Cantinho do Colecionador, que é tipo uma página no eBay. É, certo. Então qual é a sua parada nazista? E Red Band deu uma aula de como reestruturar um gênero para fazê-lo se curvar à sua vontade. Na linha de frente, Tony Hinchcliffe transformou o processo de triagem mais cruel possível em arma, assegurando que formassem uma geração de artistas reacionários leais. Aqueles que estão dispostos a passar por uma espécie de provação, basicamente aguentando uma boa dose das provocações do Tony e nunca revidando demais. Seja bonzinho e comportado, assim pode brincar com os grandões. Restando apenas um último pedaço sujo de fertilização para começar a infecção, a economia de bicos. Veja, o mundo tinha mudado. Cada vez menos trabalhos estáveis de roteiro, menos espaço até para garimpar roteiros especulativos para streamings que inflavam a demanda por produção e muito menos oportunidades de dar certo na mídia tradicional. O comediante virou podcaster,
Por que não? Parecia a combinação perfeita. Conan O'Brien, Mark Maron e Will Arnett foram pioneiros nesse cruzamento, assim como Robin Williams, um dos primeiros comediantes em programas online. Na verdade, Tom Green foi quem inspirou Joe. Isso, continue fazendo isso. Precisamos achar uma forma de você ganhar dinheiro com isso. Comediantes viraram influenciadores. Eles precisavam de shorts e reels virais. Grande número de inscritos e patrocínios com co-branding. Altos números de reproduções no Spotify. E como muitos gêneros online, conteúdos mais incendiários recebiam mais visualizações, curtidas e cliques, e esportes cruéis e homofóbicos de gladiadores atraíam o público. Kill Tony disparou para o topo das paradas de streaming, enquanto toda pequena larva disposta a se curvar diante da rainha-mãe da comédia sombria era bem alimentada. Seus programas se tornariam muito populares. Eles fariam troca de público entre si. Os progressistas e moralistas não mostrariam sua pele manchada de soja, nem seus sofás sujos de bebida no podcaston. Logo, não havia tantos comediantes com podcasts, mas sim podcasters fingindo ser comediantes, achando que ser ofensivo e provocador substituía ser engraçado. Joe Rogan, Brian Redban e Tony Hinchcliffe, ou, em termos médicos, os bastardos reprodutores. Parte do esperma... Certo? Você não está doando esperma, está? Não tem como você... Eu costumava doar. Eu colocava em um recipiente. Sim. Ei. Red Band, pessoal. Isso mesmo. Esse é o grande colaborador Red Band. Na essência, um comediante de stand-up não é nada mais do que uma pessoa e um microfone. Sem truques, artifícios ou apoio. Tudo depende de você. Mas agora, tudo dependia deles. O cara é pra valer mesmo. Tipo, acho que ele é o que todo mundo sabe antigamente, como John Belushi, todos esses Chris Farley, todos esses caras grandalhões engraçados. Acho que ele é o verdadeiro. Sabe? Ele é um cara muito engraçado. Ele é o mais bobo de todos. E é por causa da cabeça dele. Escuta. Ele é ótimo, mas não precisa diminuir Chris Farley. Não estou. John Belushi é um merda. Não, veja o que ele fez. Na semana passada, um denunciante da Boeing foi encontrado morto em seu carro antes de testemunhar. Ele trabalhava para a Boeing ou para a Hillary Clinton Airlines. Ok, meu tempo acabou. Rick, não demorou muito para que várias parcerias com grandes corporações como Spotify, Paramount e Netflix garantissem que eles controlariam o desfecho final da Hackapad, transformando essas conexões nas mais valiosas da comédia profissional. Eles eram formadores de opinião e os que decidiam quem entrava. Seu sucesso dependia das preferências cômicas deles. Ainda assim, de alguma forma, isso não era suficiente. Literalmente, quando me mudei pro Texas, eu pensei, dane-se tudo. Dane-se. Agora tenho tudo o que queria. Posso ganhar dinheiro e me divertir com meu programa no YouTube, sob meu total controle e sem interferência de emissora. Eu não preciso de nada. Posso fazer meus próprios especiais, lançar no YouTube. Estou totalmente fora de Hollywood. É hilário e eu adoro isso. É tão libertador, não preciso me preocupar com nada, nem ser ganancioso, sabe? Não quero mais nada. Eu tenho o que quero, mesmo que isso pareça brega. Enfim, mas aqui estou eu, de repente, tipo, porra, eu quero acabar com esse roast. Para. Beleza. Então me dê seu quinteto titular. Sim, o quinteto titular do Não Mexe Com Isso. Isso é bom. Eu colocaria ser rico. Famoso, bem-sucedido e racista não era suficiente para eles. Ajudar um pedófilo fascista a chegar ao poder não era o bastante. Eles precisavam se destacar entre seus colegas, a elite de Hollywood, subir muito acima deles, abaixar as calças e encharcar os lábios liberais deles com um mijo quente e rançoso. Não bastava para Tony controlar a cena da comédia amadora. Ele queria se destacar acima dos pesos pesados, as lendas e o formato mais cobiçado de todos. O roast? A Netflix virou referência mundial em comédia. Apesar de se chamarem de piada, o dinheiro que investiam nos projetos era sério. Isso fez de Tony e outros vermes MAGA verdadeiros senhores supremos. Lançando sua série de roasts com os maiores de todos os tempos, com a celebridade mais famosa da NFL viva, Tom Brady.
e Tony pôde encher a plateia com seus amigos, levantando-se quando chegou seu momento de subir ao pódio e ascender como o Roast Master. Ele usa o banquinho que Aaron Hernandez tirou debaixo de si com um chute. O céu é tão pequeno que, quando seus ancestrais colhiam algodão, chamavam de levantamento terra. Ela é uma lésbica negra, o que significa que ela não chupa buceta. Ela é toda nem pensar. Você parece o chefe final em George Floyd, o videogame. Tom Brady é dos Patriots, o que é surpreendente considerando que ele parece um confederado. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ei. E então, ele fez o que qualquer supremacista branco faria. Roubou o trabalho de homens negros mais talentosos. Ele com certeza é um rei. Ele parece como se o rei dos tigres e Liver King só comessem Burger King e tivessem um fígado que parece que Martin Luther King apanhou do Rodney King. Lisa, Larry King, Don King, Rodney King e Billie Jean King em um banheiro do Burger King. Com seus comparsas a tiracolo, era como reunir todos os amigos para uma noite de microfone aberto. Eles gargalhavam para suas próprias piadas e faziam questão de levantar as bandeiras do podcast assim que o episódio ia ao ar. E então, Tony, puta merda. Tony, incrível! Puta merda! Eles eram simplesmente fodas demais. Tony Hinchcliffe é tão... Bom, Cara, ele foi muito bom. Bem, Tony, da última vez que fizemos esses roasts, Tony era um roteirista. Tony é uma das minhas pessoas favoritas e me deu tanta alegria e tanto orgulho ver ele se destacar daquele jeito. Tony arrasou, Nick arrasou. Eu vi esse cara realmente se superar. Eu vi esse cara realmente se tornar um comediante foda. Sabe, eu assisti ele no roast ontem à noite ou sábado à noite. Caramba, cara. Falei pro Joe sobre o roast do Tom Brady na Netflix. Ele respondeu: vou mandar mensagem pro Tom Brady. Você conhece o Joe? Sério? O Joe disse que ia mandar uma mensagem para o Tom Brady por mim. Eu fiquei tipo, sério? Você faz isso mesmo? E dito e feito, ele fez. Ele disse, Tony é o melhor. Me mandou um print disso. Tony é o melhor humorista de roast do mundo. Você precisa ter o Tony Hinchcliffe. Todo o multiverso do Joe Rogan mostrou ao mundo que Tony Hinchcliffe tinha ascendido. Ninguém se aproximava. Ele aprimorou tanto suas habilidades de roast que virou arte no circuito do Kill Tony. Agora, um picareta que apoia Trump e odeia minorias era o autoproclamado rei da comédia. Joe era a mãe, ou seja, o formador de opinião, o ungidor. Brian era o pai, cuja semente podre deu origem às suas plataformas. O maior prodígio deles era o preconceituoso sem graça, incapaz de escrever ou aceitar piadas. E eu disse, Jeff, eu sou o Tony. Você já me viu com o Barry's Brody Overdrive tocando air guitar ou sei lá o quê. Só queria te avisar que, se algum dia você precisar de piadas extras pra qualquer roast, eu tô super disponível. E sou muito bom nisso. E eu acho que a gente realmente poderia se ajudar muito. O trabalho deles estava pronto. Comédia e sátira. Antes, as principais ferramentas para criticar o autoritarismo agora serviam exclusivamente para sustentá-lo. Tony e Joe haviam destruído o cabaré de Weimar. Certo, então me dê seu time titular. O time titular do Não Cutuque. Isso é bom, eu colocaria o Kill Tony, Tony Hinchcliffe, lá em cima. Ele é um cara branco em Austin. Sim. Então Tony pode fingir assim como Joe. Ele pode ter o dia mais feliz da vida dele. Sendo o hermenêutico deformado que conseguiu, e o único motivo era o gesto para um tribunal de criminosos de guerra pedófilos. Os piores seres humanos do planeta que entram para a história da mesma forma que todos os fascistas. Mesmo que ele termine mais como Franco do que Mussolini, ele continuará sendo um monstro. Esconde arquivos de Epstein, prende milhares sem antecedentes para campos de concentração ou trabalhos forçados no Equador. Massacra pescadores venezuelanos, mata cubanos de fome, financia genocídio de Israel em Gaza e massacre no Líbano. Desperdiçou bilhões em um bombardeio ilegal no Irã, a mando de Israel, causando milhares de mortes civis. Está no nome do Jardim da Casa Branca e é um dos eventos esportivos mais assistidos da história do mundo. Eu não sei qual é o total de visualizações até agora, mas eu sei que já tinha passado de, acho que eram 150 milhões só até segunda-feira. Inacreditável. Só até segunda-feira. Parabéns!
Você conseguiu. Todos vocês conseguiram. Você se irritou por aprender um pronome, ouvir o RH explicar por que racismo é errado no dia da pizza e uma mulher negra quase virou James Bond. Pois é. Quer saber? Dane-se, vamos apostar em um cara que citava Hitler e dizia se sentir atraído por adolescentes. O que pode dar errado? Quem liga se você destrói tudo o que já fez, a comédia ser incrível, se no fim você e os caras podem voltar a dizer a palavra com R. Missão cumprida. Próxima parada, a palavra com N. Você acha que teríamos começado essa guerra no Irã sem a influência de Israel? Eu acho que o presidente, completamente separado de qualquer influência de Israel, acredita firmemente. E, novamente, eu concordo com isso, que o Irã não deveria ter uma arma nuclear. Certo. Mas depois que fazemos as coisas... Os bombardeamos em junho. Certo, esse foi o ataque inicial, não foi? Junho do ano passado, Midnight Hammer. Certo. Você acha que ele teria continuado com a campanha mais recente se não fosse pela influência de Israel? Sim, eu realmente acho que sim. Sério. Agora vivemos um pesadelo fascista pós-comédia. E sabemos o que vem depois. A história julgará negativamente os colaboradores e propagandistas do genocídio e crimes contra a humanidade. Nunca viu com bons olhos. Vocês não vão poder fingir que não sabiam o que estava acontecendo, porque foi dito diretamente a vocês e vimos com nossos próprios olhos que vocês sabiam. Vocês sabiam o que eles estavam fazendo. Vocês sabiam e mesmo assim colocaram os arquitetos do genocídio, da morte e da pedofilia no seu programa para normalizar os crimes do regime. Crianças são narcisistas. Crianças pequenas. Ao dizer narcisistas, não falo no sentido patológico. Quero dizer, no sentido de que elas acham que tudo gira em torno delas. Certo. E elas não têm outra escolha. Só conhecem a si mesmas. Isso é tudo o que elas conhecem. Então, se os pais estão felizes e conectados e há uma atmosfera de aceitação amorosa e tudo mais, e a criança pensa, ei, eu devo ser muito boa, eu devo ser boa. Tudo está bem. Eu estou bem. Mas se os pais estão estressados, deprimidos, traumatizados, enfrentando desafios raciais, enfrentando dificuldades econômicas, ou coisas tão terríveis quanto as que as crianças em Gaza estão passando agora, com os bombardeios diários e todo esse tipo de situação. O que elas podem pensar que há algo de errado comigo? Imagine uma criança em Gaza olhando para cima, vendo uma bomba e pensando, eu sou tão horrível, mereço ser bombardeada. Bem, sabe de uma coisa? Foi feito um estudo com crianças de Gaza. Cara, isso é loucura, eu não tinha pensado nisso. Tipo, olha só, mas imagina isso. Foi feito um estudo com crianças na Palestina há 21 anos. E 95% dessas crianças, 95%, isso foi muito antes dos horrores atuais. Muito antes de 7 de outubro e de suas consequências. 95% dessas crianças tiveram sintomas traumáticos. Muitos faziam xixi na cama, como nós. Elas demonstravam agressividade em relação aos pais. Elas tinham ataques de pânico, ansiedade, medos. Você consegue imaginar o que vai acontecer com essa geração? Daqui a alguns anos. Em alguns anos. Isso me parte o coração todos os dias quando penso nisso. E para qualquer criança, eu sei que muitos dos meus colegas judeus não concordam comigo. Mas como judeu, não sou o único que se sente assim. Isso me parte o coração, principalmente. Bem, quando você coloca dessa forma que uma criança... Imagine uma criança, tipo... Sabe? Porque o que eles vão pensar? Eles não sabem, eles só pensam, cara, tem algo muito errado comigo. Eu mereço ser morto. Sabe? Ou algo assim, eu não sei. Depende se os adultos conseguem segurá-los e fazê-los se sentirem amados.
Se por algum motivo, em qualquer momento deste vídeo, houver de repente um corte brusco ou algo parecer completamente fora do lugar, é muito provável que o YouTube tenha censurado, cortado, editado ou que uma pessoa má tenha feito uma reivindicação de direitos autorais injusta em um conteúdo que seria de fair dealing ou fair use. E qualquer declaração feita no vídeo não foi uma afirmação de fato, mas sim uma opinião, já que o vídeo inteiro é uma paródia e sátira. Olá, amigos! Quero explicar rapidamente algumas mudanças empolgantes no canal, pois recebemos perguntas sobre o que está acontecendo. Primeiro, agradeço muito o apoio de todos até agora. O serviço não vai acabar. Pelo contrário, está ficando ainda melhor. Poderoso. Se você não sabia, já faz algum tempo que o YouTube tem desmonetizado praticamente todos os vídeos que a gente publica, por vários motivos diferentes. Às vezes é porque eu uso a palavra queer, mas em outras ocasiões é porque falamos sobre coisas como genocídio e atividades anticoloniais. Queremos criar uma fonte de renda mais segura, sem depender dos deuses do YouTube decidirem censurar algo a qualquer momento. É por esse motivo que estou começando a criar muito conteúdo exclusivo diretamente para o patreon.com/brechiodeserve. Acesse patreon.com/brechio-da-Sirius agora. Isso não seria possível sem todos os nomes que você vê na tela. E especialmente não seria possível sem o apoio incrível de todas essas lendas. Political Pop, Multimundi, Riley e Anna, Omni, Quiet 185. Tigwick, Stella Gwynn, Doug Caddy, Hagbard Celine, Everything Important, Words, Greenwood, Sebastian Demo, Roller Dragon, Period, Bobby Lasers, Addercap, Soulcar, Council of Anthony's,